Nós mulheres temos apenas que carregar o feto, né, amamentá-los, nós não temos que carregar o ônus de reproduzir a mão de obra. Então essa discussão que a mulherada do mundo está fazendo também é razoavelmente relevante na ordem do dia da crise, onde as mulheres já estão sendo demitidas em grande quantidade. Bom, em relação ao projeto, a CTB tem uma questão bastante clara, e eu vou me permitir quebrar um pouco, talvez, a harmonia que vinha aqui na manhã. Nós da CTB só temos unidade em relação à discussão da substituição da TR pelo IPCA. Certo? Essa é a única unidade consolidada em relação, porque nós entendemos que dinheiro, exatamente, essa poupança precisa ser preservada. Então, essa é a discussão que, neste momento, até nesse particular, o projeto do senador é o mais adequado para a gente, porque só pega esse ponto. Discordamos do mérito tratado pelo senhor Eduardo Azevedo, não achamos que aquilo ali, alguma da parte da justificação não cabe. Os patrões não assinam carteira, não é porque o trabalhador não tem retorno, isso é uma fundamentação, não sei se os senhores leram o relatório, porque não tem retorno do fundo para o trabalhador. Não é isso. Os patrões não assinam carteira porque eles são zeros e vezeiros em apostar na precarização, na flexibilização do trabalho informal. Então, tem algumas das justificativas que no relatório nós não nos identificamos, mas que compreendemos que está correto. Tem outras coisas que nos parece que podem ser adequados, mas cabe nessa discussão, e aí eu gostaria de recomendar, e me parece acertado a convocatória das audiências públicas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que é a discussão do impacto de cada uma dessas medidas no fundo. Porque, senhores e senhoras, nós sabemos que o fundo de garantia é também um fundo público. E ele tem um papel, ele tem dois objetivos. Um é fazer a tal poupança forçada para nosso envelhecimento, para a nossa morte, né, que aí nossos herdeiros receberão. E até para eu sou uma mulher que foi vítima de câncer, foi fundamental eu ter podido retirar aos 40 e poucos anos da minha vida o fundo para poder ter o mínimo de tratamento digno que nenhum plano público me sustentaria. Então, esse é um caráter. Mas existe também a constituição do fundo público que alavanca projetos fundamentais e que são constitutivos da nação que nós nos orgulhamos hoje. Certo? Então, não sei se cabe aqui ficar só apontando para o Tesouro Nacional essa discussão, a não ser que ele desista de pagar de vez, né, os bancos e os especuladores financeiros, os rentistas que vêm para cá, e do nosso perfil tributário de 45%, eles pegam quase 30%. Nós vamos poder parar de pagar os especuladores? Nós vamos tomar essa decisão política? Em não podendo, em não querendo, em não tendo vontade política, nós vamos ter que pensar sobre isso. Então isso me parece fundamental. Bom, o que também nos parece fundamental, por exemplo, a discussão do contrato por tempo determinado, que o patronato não paga 8%, paga 2%. E isso é absolutamente relevante, até porque, né, as políticas neoliberais do Collor, que acabou com o BNH, do Fernando Henrique, que privatizou, né, nossas grandes estatais energéticas, Vale, e também da telecomunicações. E também o contrato temporário, que aumentou ao máximo a discussão em relação à precarização do trabalho. E esse trabalhador, que é aquele que vive na rotatividade, que trabalha no máximo 2 anos, certo? Depois, esse cidadão sai com um fundo absolutamente inexpressivo, e nós não temos nada a dizer para eles, nada a defendê-los. Essa é uma discussão que me parece relevante também. Somos absolutamente a favor da questão da paridade do Conselho Curador e, ao mesmo tempo, queremos rodízio. Porque, por que não a classe trabalhadora ter o seu tempo de presidir? Claro, a
Porque o fundo leva longo tempo, no mínimo uns 30, 35 anos, e, teoricamente, é esse longo tempo que permite esse volume de capital. E, teoricamente, sem risco. Até onde nós for aplicar, né, em fundo de ação, alguém vai dizer, você é conservador ou você é agressivo? Se você for agressivo, você vai correr mais risco. Alguém podia imaginar que a Sadia teria aplicado em derivativo o que aplicou a ponto de se destruir como empresa? A Sadia, que há anos atrás ia comprar Perdigão, ficou tão pequena que foi comprada pela Perdigão num grande patrocínio da benesse do Estado, porque o Estado está sempre, né, socializando o prejuízo do capital. E aí, senhores, nós vamos dizer aqui, não, nós vamos liberar 5% que seja do fundo, e o nosso trabalhador, ele vai ter capacidade de enfrentar os tubarões do mercado financeiro, do mercado de ações. O governo eu fui contra, eu sonho só, tá? A CTB não existia, a central que nós estávamos não foi, mas para mim a sinalização de aplicar na Petrobras e na Vale já foi o começo de privatização naquele período onde o BND pegava tudo. Pegava Banco do Brasil, pegava Caixa Econômica, pegava toda a estrutura, o que aconteceu com a Argentina, que demonstra como aquele país está evoluindo, a nível até de políticas industriais. Então, a discussão é, mercado de ação é um mercado absolutamente viciado, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós não temos margem de capital para esperar pela revalorização. Temos? Não temos. Às vezes vai em nossa casa, nosso carro, que é o nosso ganha-pão que esquenta a aposentadoria, às vezes vai todo o investimento de uma família. Então, nós somos absolutamente contrários a essa aplicação em ações. E entendemos que nós não podemos permitir a mudança da filosofia que gerou esse fundo público. A mudança da solidariedade. Então, todas aquelas propostas que estão na lei relativas à apropriação de uma parte do lucro patrimonial nos preocupa. A não ser que a gente tenha efetivamente um debate transparente, onde a gente possa ver aonde repercute, aonde está, o que está absolutamente empatado, né, que não pode ser mexido, e o que é aplicado, eu não arriscaria, a nossa central não arriscaria colocar a sua assinatura em projeto desse naipe. Nós mesmos já estamos aqui com a nossa logo, porque está ali participação de centrais sindicais. Nós não somos signatários ainda desse projeto, nem dessa visão, mas nós temos e queremos participar de todo o debate na sociedade, porque é assim que, coletivamente, o povo brasileiro vai achar suas saídas, nós entre eles. Então, não estamos fechados ao debate, mas entendemos que isso é absolutamente fundamental. Já eu vou concluir, mas tentar ver se ainda me faltou alguma coisa. Em relação à redução do prazo de movimentação, essa proposta é muito simpática, me parece bastante pertinente. Mas também isso é preciso ser estudado estatisticamente, porque quando a gente vai no DIEESE, o DIEESE aponta que a tendência dos trabalhadores é ficarem mais ou menos